Fala galera, como vocês devem saber, o Amazonas Shopping está recebendo o Finn e o Jake num meet and greet muito especial e a gente já até pôde conhecê-los, tirar uma fotinha, vocês conseguem ver nas nossas redes sociais. E eles vão estar no Amazonas Shopping até dia 10 de setembro, de 14 às 20 horas. E aí foi tão legal conhecer eles e ver a repercussão que tem surgido em torno da visita deles aqui em Manaus que a gente resolveu fazer um vídeo pra vocês. E esse vídeo vai falar justamente do que torna esse desenho tão querido pelos nerds, que são as referências nerds. Se você já assistiu Hora da Aventura, deve ter reparado que ele tem várias referências a Star Wars, Harry Potter, Dungeons and Dragons, O Senhor dos Anéis, obviamente. Isso porque o criador da série, o Pendleton Ward, é um mega nerd declarado e faz questão de colocar isso nos episódios. A gente separou algumas dessas referências e vai mostrar agora. No episódio A Nova Fronteira, Finn e Jake conhecem um tal de Homem-Banana, abrem um buraco no chão e caem com ele numa cena que é idêntica à cena em que o Gandalf tá caindo com o Balrog ali no início das Duas Torres, que é, pra mim, a cena mais inacreditável do Senhor dos Anéis, toda a trilogia. Esse Homem-Banana, ele tem um episódio que ele dança aquela música que ficou muito famosa na internet uns anos atrás. It's Peanut Butter Jelly Time! Não sei a música. Anos atrás, é muitos anos atrás mesmo. Tem um episódio que é um especial de Natal, onde o Rei Gelado conta um pouquinho da história do Rei Gelado na realidade. Ele encontra a coroa dele. E ele encontra essa coroa e ele fica obcecado por ela. E aí ele começa a perder controle, perder sanidade mental. E ele vai mudando de forma e tudo mais. Isso lembra uma história de um personagem que o Thiago particularmente gosta muito de interpretar. And we forgot the taste of bread, the sound of trees, the softness of the wind. We even forgot our own name. O Gollum passa por essa mesma transformação quando ele encontra um outro item mágico, o Anel, e ele vai esquecendo das coisas, vai se transformando fisicamente para se adaptar àquela nova vida de 500 anos morando dentro de caverna. Ainda falando em Gollum, tem um episódio, Obrigado pelas Maçãs de Giuseppe, em que um personagem é apresentado que ele é igualzinho ao Gollum, assim, ele é baixinho, deformado, tem até uma tanguinha bonitinha. Além dessa referência ao Gollum, esse mesmo personagem faz uma outra referência a Star Wars no final do episódio, quando ele tira um ônibus de um pântano, numa cena muito idêntica ao Yoda tirando a X-Wing do Luke do pântano. Tem mais uma outra referência no episódio O Que é a Vida, onde o Finn tá sendo transportado por umas bexigas que falam e etc. E no final ele liberta elas num discurso muito parecido com o do Aragorn libertando o Exército dos Mortos. O seu pacto de sangue está cumprido. Tem até uma bexiguinha que sai voando e fala: agora finalmente podemos morrer! E aí você vai ver também algumas referências de Harry Potter. Eles caem num tipo de planta, são galhos enfeitiçados, mágicos, e alguém fica desesperado e não consegue desesperar, até que alguém fala: não, você tem que relaxar, aí ele relaxa. A Marceline não consegue atravessar, e a princesa Jujuba, ela fala: não, pra você atravessar você tem que ficar relaxada. Aí ela deita e atravessa. Tipo, exatamente falando como é que eles se livram do diabo. Eles também fazem referências não só àquela cultura pop bem... as grandes sacas, né, da cultura pop são referenciadas, como alguns filmes também muito conceituados são referenciados. Um deles tem um episódio em que o Finn e o Jake resolvem brincar de silêncio, né, de quem consegue ficar mais tempo em silêncio. O Jake, com um machado, ele abre na madeira um espaço e enfia o rosto dele de uma forma bem assustadora. E isso lembra o Iluminado. Além de Iluminado, o filme O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças também é referenciado em um episódio em que o Finn e o Jake entram nas memórias da Marceline para roubar uma memória dela, e ela também entra na memória, depois entra na memória dele para recuperar. Então todo esse plot, né, toda essa história faz uma referência ao filme. Inclusive é muito motivado por uma questão de ex-namorados, enfim, de futuro ex-namorado, é uma referência. No final desse mesmo episódio tem uma outra referência nerd, que é o pezão do Jake esmagando o ex-namorado da Marceline, que é justamente uma referência a Monty Python. Tem uma referência ao filme Thelma e Louise, né, um episódio focado bastante nas princesas. Tem uma cena em específico que a princesa Caroço e a Marceline estão num carro, que é muito parecido com o Thelma e Louise, e aí aquela icônica cena na estrada com as duas dirigindo e tudo mais é referenciado, inclusive até o salto pelo penhasco. Tem referência às Crônicas de Nárnia, que o filme é melhor que o livro. É o Jake? É o Finn? É o Finn. Que entra no meio do monte de travesseiro e vai parar em outro mundo. Ele passa muito tempo nesse mundo e quando ele volta passou alguns minutos, sabe? Igualzinho o guarda-roupa de Nárnia. Tem uma referência que mexeu bastante comigo porque lembrou bastante a minha infância, que é um episódio que se chama Creeps, onde eles fazem uma referência àquele jogo de tabuleiro detetive. Nesse episódio, os personagens estão todos convidados para um jantar surpresa e acontece um assassinato. E aí todos são suspeitos desse assassinato, inclusive todos eles estão usando uma arma que é referência ao jogo, né, que tem nos jogos. Castiçal, tipo,
universal, corda, chave inglesa, revólver. Tem um episódio também em que acontece uma luta igual a Dragon Ball Z, onde os personagens batem, voam, eles ficam se batendo, inclusive soltam até um Kamehameha. Que é o poder fazendo... Se batendo. Tem um pôster promocional, um pôster de divulgação, em que o episódio se chama The Ghost Princess, mas o pôster faz referência a um clássico filme da Sessão da Tarde, que é Os Garotos Perdidos. Esses garotos muito loucos vão aprontar altas confusões. E as referências nerds não são somente visuais ou enfim, numa animação, né? Ele gosta tanto que ele já convidou alguns personagens, inclusive da série, alguns atores da série The Office, que é uma série que o diretor gosta bastante. Eu também. E o objetivo dele é que todos façam uma participação especial. Outra série que ele gosta também é Jornada nas Estrelas, e ele também já convidou alguns dos atores para fazer participação especial dublando personagens na série. Além dessas referências, deve ter muitas outras referências. Então, se você que acompanha a Hora da Aventura repara alguma que a gente não viu, que a gente não soube reconhecer, então compartilha aqui com a gente, deixa nos comentários que referência é essa. E se você curtiu o vídeo, curta, compartilhe, divulgue pros amigos e conta pra gente o que achou. A gente espera vocês. Tchau!